Olá, meus queridos irmãos. Eu estou aqui mais um dia com uma palavra da parte de Deus, do coração de Deus para o seu coração. Amém? E eu estou com uma palavra aqui hoje abençoada que Deus colocou no meu coração. Essa palavra está aqui no livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, versículo 29. Hoje nós vamos estudar aqui, meditar nessa mensagem que fala sobre o rei Nabucodonosor. Talvez alguns já devam ter ouvido falar nesse rei, amém? Aqui diz assim: ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, o rei Nabucodonosor, ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a minha glória, para a glória da minha magnificência? Observe as palavras desse rei. Observe o tom de soberba que ele fala. Observa a altivez de espírito com que ele diz. Nabucodonosor, ele tinha um reinado muito maravilhoso. O reinado dele estava indo de vento em polpa. O reinado dele prosperava. Ele construiu um palácio lindo, um palácio tremendo. O seu reinado ia prosperando a cada dia mais. E um belo dia, ele começa a passear pelo seu palácio. Ele começa a andar pelo palácio e ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? E ele diz: com a força do meu poder eu construí esse reino, essa cidade. E para a minha glória, para a glória da minha magnificência. Meus irmãos e minhas irmãs, esse tipo de sentimento que entrou no coração do Nabucodonosor é o mesmo sentimento que tem entrado em muitos corações no dia de hoje. Nós vemos que nós estamos vivendo no meio de uma sociedade onde os valores estão completamente invertidos. Pessoas correndo desesperadamente atrás de riquezas, atrás de valores materiais, cultivando ostentações no seu coração, querendo ter ali o carro mais caro, o relógio mais caro, o cordão mais caro, a casa mais cara. Pessoas que correm atrás de valores materiais, valores humanos, por pura ostentação. Muitas vezes não porque elas estão precisando daquilo, porque elas estão precisando daquele tênis. É claro que nós temos que trocar um tênis. Nós não temos que andar com um tênis novo, com um tênis velho caindo aos pedaços. Nós não temos que estar com uma casa velha caindo aos pedaços. Nem Deus quer isso para a gente. É certo que muitas pessoas ainda não estão com condições de comprar uma casa nova, né? Mas nós temos que cuidar da nossa casa, limpar, pintar, coisas básicas. Amém? Mas a gente vê que os valores hoje, as pessoas estão muito gananciosas, muito voltadas para coisas materiais. E muitas vezes com isso, o poder da ostentação, da luxúria, da ganância, tem entrado no coração de muitas pessoas e destruindo lares, destruindo vidas. E nós vemos como a ostentação,
como a soberba, como a altivez de espírito entrou no coração desse rei Nabucodonosor. Um rei que tinha tudo para continuar com o reinado abençoado. Mas ele deixa que a soberba entre no seu coração. E ele diz: não é esta a grande cidade que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência, para a minha glória? Meu amado, meu irmão, naquele mesmo momento, a palavra de Deus diz, aqui no versículo 31, que ainda aquele rei estava falando a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 anos sobre a ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Misericórdia o que aconteceu com esse rei. A palavra de Deus desceu na mesma hora sobre ele e veio como repreensão, dizendo que ele ia perder ali o reinado dele, que o reinado dele ia ser passado dele e que ele ia comer grama junto com os bois. Misericórdia. Talvez você esteja vendo esse vídeo e esteja presenciando pessoas que estão com o mesmo sentimento em seus corações. Ou talvez essa tentação tenha chegado à sua porta. Meu irmão, minha irmã, rechace esse sentimento. Talvez hoje você tenha prosperado na medicina como um grande médico. Talvez hoje você tenha prosperado como um grande advogado, como um grande professor, como um grande empresário. Talvez hoje você tenha experimentado de um dom sobre a sua vida e Deus tem prosperado os teus caminhos, a sua inteligência, a sua sabedoria. Mas não deixa que todo esse conhecimento entre no seu coração. Porque se você deixar que essa ostentação, que esse sentimento maligno, perverso e satânico entre no seu coração, certamente você vai começar a pisar nas pessoas à sua volta. E vai começar a se desfazer daquelas pessoas que outrora sempre estiveram do seu lado, te ajudando, te dando uma força. Pessoas que até mesmo te amam. Nós devemos olhar para dentro do nosso coração e observar se esse tipo de sentimento não tem entrado dentro do nosso coração. Amém? Rechace esse sentimento. Deus, Ele dá graça, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Por isso nós temos que vigiar a nossa conduta. Nós temos que guardar o nosso coração para esse tipo de sentimento não tomar conta do nosso coração na nossa vida. E a gente começar a pisar nas pessoas à nossa volta, só porque a nossa conta bancária tem prosperado, só porque a nossa vida está indo de vento em popa. Não. Temos que ser humildes. Temos que ser humildes a todo momento, a todo segundo. Nabucodonosor, ele perdeu tudo por causa desse sentimento de soberba que entrou no seu coração. Esse sentimento maligno e perverso. E até mesmo na casa de Deus isso tem entrado. Porque o diabo não tenta somente aqueles que estão distantes de Deus. O diabo também tenta aqueles que estão dentro do ministério da casa de Deus. Muitas vezes Deus tem te dado dons e talentos. Você que é um grande pregador, um grande pastor, um pastor abençoado por Deus, ungido por Deus, que Deus tem colocado da unção dele sobre a sua vida. Talvez hoje você seja um presbítero, um diácono, um evangelista,
um grande líder na casa de Deus. Não se engane, meu irmão e minha irmã, que Satanás ele não vai querer colocar esse mesmo sentimento no seu coração, de superioridade. Porque Deus tem te abençoado, tem te dado os dons, mas guarda o seu coração, meu irmão. Guarda o seu coração, minha irmã, em nome de Jesus. Porque o que Deus te deu até hoje, Ele tem esperado para te dar muito mais. Mas muitas vezes nós temos que ser fiel no nosso coração. Nós temos que ser fiel no pouco. Nós temos que ser fiel em cada missão que Deus tem colocado em nossas mãos. Mesmo que ela seja pequenininha. Seja fiel no pouco, que no mundo te colocarei. Mas não deixe que esse tipo de sentimento entre no seu coração. Talvez hoje você ocupe um cargo de liderança. Não pise naquela pessoa que está começando. Haja com paciência. Haja com amor, com tranquilidade. Se tiver que repreender, repreenda. Mas repreenda com toda longanimidade, como diz a palavra de Deus, com todo carinho. Em nome de Jesus. Vamos ler aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Olha o que diz aqui. Diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? No versículo 5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Todos os talentos que hoje nós temos, todos os dons que hoje nós temos, toda a capacidade de liderar, de ocupar posições graduadas, cadeiras graduadas, isso vem de Deus. É porque pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele tem nos ajudado. Ele tem nos capacitado. Ele tem nos ajudado a sermos pessoas que temos alcançado certas posições. Isso vem de Deus. É dele. É por ele e para ele. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Ai de nós, se o que nós estamos fazendo é para o nosso próprio reconhecimento, é para o nosso próprio brilho. Misericórdia, está repreendido isso em nome de Jesus. Que os nossos dons, os nossos talentos, seja para glorificar o nome do Senhor, seja para glorificar a santidade do nome de Deus, em nome de Jesus, e não o nosso nome. Porque é necessário que o nosso nome diminua e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. Que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós não viemos deixar que nenhum sentimento perverso e maligno, de soberba, de altivez, venha tomar conta do nosso coração. Temos que guardar o nosso coração para essas coisas, para que nós não venhamos perecer e perder o reinado tal como Nabucodonosor perdeu. Deus não quer que a gente vá parar no fundo do poço por causa desse tipo de sentimento. Deus não quer que nós venhamos a perder tudo por causa desse tipo de sentimento. Pelo contrário, Ele nos envia essa palavra como você está ouvindo hoje, para a gente poder perceber, examinar o nosso caminho e o tipo de sentimento que tem entrado no nosso coração. Você que tem sentido tanta necessidade de falar o que tem acontecido, o que tem feito, com aquela arrogância, não deixe isso entrar no teu coração. Em nome de Jesus. Eu não estou aqui para ser juiz, julgador de ninguém. Pelo contrário, essa tentação tantas vezes já bateu na minha porta também. Mas eu dou graças ao Senhor Jesus Cristo que Ele me ajuda a me manter de pé, a me manter firme. Muitas vezes eu erro, eu peco, eu falho. Muitas vezes eu ajo com soberba. Mas Deus me mostra: meu filho, você está errado.
E eu me arrependo ali em nome de Jesus, pela graça e pela misericórdia dele. Meus irmãos, que nós não deixemos que esse tipo de sentimento entre no nosso coração. Amém? Vamos continuar aqui em Tiago, capítulo 4. O Senhor diz assim: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Que a humildade de Deus possa preencher o nosso coração a cada dia. Que nós nunca venhamos a perder a humildade. Porque Deus, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi humilde. Ele foi humilde. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Lembra de onde você saiu? Eu lembro de onde eu vim, de onde eu saí. Que nós nunca venhamos a nos esquecer de onde Deus nos tirou. Lembra de onde Deus te tirou? Eu lembro de onde Deus me tirou. Que nós nunca venhamos a perder essa essência da humildade que nós tínhamos. Em nome de Jesus, que nós temos. E em nome de Jesus, que nós sempre iremos perseverar em ter essa humildade. Amém? Para terminar, vamos voltar aqui para o livro de Daniel. Diz assim: Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, aquilo que Deus tinha dito, que passaria dele o reino. E foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração e geração. Oh, meu amado, em nome de Jesus, que nós não venhamos a perder nada do que nós temos. Que na nossa vida e no nosso caminho jamais venha acontecer o que aconteceu com Nabucodonosor. Por causa da soberba, ele perdeu tudo. Que jamais nós venhamos a perder o nosso ministério. E perder a posição que Deus tem colocado no nosso dia a dia. Que nós jamais venhamos perder a posição que Deus tem nos colocado na nossa empresa, no nosso emprego, na igreja de Cristo Jesus. Mas que nós venhamos a perseverar e só crescendo em nome de Jesus. Amém? E que jamais venha acontecer conosco o que aconteceu com Nabucodonosor. Em nome de Jesus. Lá em Isaías diz que os anjos, que os serafins, ele voava diante da face do Senhor. E com duas asas ele tampava os rostos. Com duas asas ele tampava os pés e com duas voavam. É uma revelação tremenda desse versículo. Sabe o que acontecia quando aqueles anjos tampavam o seu rosto? A glória de Deus, a luz do Senhor e o brilho de Deus resplandecia sobre o seu rosto. Que nós venhamos a fazer o mesmo no nosso dia a dia. Seja onde Deus nos colocar, que seja para a glória dele. E nós vamos prosperar. Onde Deus nos colocar, nós vamos prosperar em nossos caminhos, em nome de Jesus. Mas que todo lugar onde nós estivermos, nós viemos a tampar o nosso rosto, para que o brilho de Deus, para que a luz de Deus venha resplandecer em nós, e não o nosso rosto, a nossa pessoa. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Assim os serafins cantavam, louvavam e oravam. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que a cada dia que você venha acordar, que a cada dia que você venha dormir, você esteja sempre com essa palavra no seu coração, com essa frase no seu coração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. É a glória de Deus, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no fundo do teu coração. No fundo do teu coração. Se o diabo tem tentado colocar a soberba no fundo do teu coração, tira, rechaça, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, que eu vou orar por você em nome de Jesus.
Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por esse entendimento, Senhor, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha nos livrar, meu Pai, dessa soberba, dessa altivez de espírito, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha prosperar o nosso caminho, que o Senhor tenha liberdade de prosperar a vida dessa pessoa, meu Pai, que está ouvindo essa mensagem, essa palavra, meu Pai. Que a vida dessa pessoa nesta terra, meu Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que a humildade do Senhor e que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, tenha total liberdade no coração dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E se essa pessoa que está ouvindo nesse exato momento, existe alguma pessoa que tem tentado se libertar da altivez de espírito, da soberba, do orgulho, do ego, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo esse sentimento maligno do coração dessa pessoa. Eu digo, Senhor, venha com o teu fogo consumidor, queimando todo o pensamento que já tem colocado na mente dessa pessoa. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, ajuda essa pessoa, fortaleça essa pessoa, levanta essa pessoa, em nome de Jesus, que essa pessoa venha ser uma pessoa humilde e longânima no seu caminho, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meu amado e minha amada, que essa palavra esteja no profundo do teu coração. Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. São os meus votos para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.